Pronto, gente, vamos lá. Bom dia mais uma vez. Já está gravando, né? 8h10, temos o quê? 46 alunos. Pronto, todo mundo já colocando presente, né? O presente na lista de presença. Bacana. Sim, gente, semana passada o pessoal falou, professor, o senhor só postou uma aula. Foi exatamente, eu postei só uma aula, porque a outra era a mesma coisa. Tranquilo? Eu vou ver se eu vou começar a fazer isso. Vou tentar estar postando só um vídeo para as 6 turmas, A, B, C, D, E e F, certo? Não tem sentido mandar 2 vídeos, mas se for diferente, aí eu posto um para cá, tranquilo? Então, vamos lá, gente. Semana passada, show de bola, parabéns a todos, que a participação foi excelente. Não sei se é porque foi aulão, então vamos estar trabalhando assim, intitulando toda a aula como sendo um aulão, participar, porque fica difícil. Tem alunos dizendo, professor, estou com dúvida, não estou entendendo, o senhor poderia explicar? Então, a participação se faz necessária exatamente para o professor saber o que é necessário explicar. Ah, professor, não estou com dúvida disso. Alguém diz, tá, professor, mas é porque eu queria ver. Você vai seguir a sua anotação. Você não está anotando no caderno, você está com dúvida porque você está acompanhando. Então, você vai dizer, só estou com dúvida aí nessa primeira parte. Daria para o senhor explicar? Só tem como o professor repetir, só tem como o professor revisar se o aluno participar, fazendo pergunta. Tranquilo? Ei, gente, vamos lá. Três atividades suas, não é isso? Que o senhor postou? O Eduardo. São 3 atividades, não é isso? 3 atividades. Sim, você está falando da última aula, do aulão 11, É a 9, Sim. 10 e 11 e 12, não é isso? De atividade? O que tiver pendente. Não, a nossa última aula foi a 11. Foi a 11, certo? No caso, se Verdade. você tiver com pendência 9 e 10, aí agora 11. Exato, certo? Mandar as atividades que tiver com pendência. Por incrível que pareça, tem alunos que não fez absolutamente nenhum. O professor já vai em 11 aulas. Eu ainda não fiz nem a primeira, aula 01. O que eu faço agora? Mande. É simples assim, é fazer e mandar. Fez, mandou, tem a sua nota. Tranquilo? Então, gente, é só fazer e mandar. Tranquilo? Ei, gente, parabéns. Vamos lá. Agora, sem perder tempo. Hoje são o quê? Dia 16. Semana passada eu não registrei, não foi? A data aqui. Dia 16/7, 2021. Então, vamos lá, né? O aluno aplicado, dedicado, sempre registrando lá no seu quadrinho, no seu caderninho, para depois ter o roteiro, lá o manual para você estudar para o Enem, né? Lembrando aí que o simulado das vésperas, né? Então, gente, finalizando. Na aula passada tinha sido aulão, né? Ó, sobre gráficos. Tá, professor? Como assim aulão? Basicamente, toda aula se resume a responder questões. Responder questões, resolver exercícios o máximo possível. Então, exatamente. A gente tinha dito que na aula seguinte, no caso hoje, vai ser o último dia desse assunto. Respondendo mais questões, tirando mais dúvidas, se preparando para o simulado. Então, gente, olha lá. Quero ver o aluno aplicado, quero ver o aluno dedicado, o aluno estudioso que está acompanhando aí o conteúdo. Professor, semana passada, o senhor resolveu várias questões, vários exercícios, mas sobre gráfico, de que assunto? Quais foram os gráficos que a gente respondeu? Vimos todos os gráficos? Respondemos todos os gráficos? Todas as questões que envolvem gráfico? Ou ficou faltando algum gráfico? E aí, participação, qual vai ser o primeiro ponto de participação qualitativa de hoje? Quem é que quer responder? Sem perder tempo. Vamos lá? Eduardo, diga lá, parabéns. Ficou faltando. Não escutei. Ficou faltando o gráfico. Sim, certo. Tranquilo, Eduardo. Mais alguém quer participar? Qual foi o gráfico que ficou faltando? Então, gente, vamos lá. Para a gente não perder tempo, nós vimos quais os gráficos. Vimos o gráfico do espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo, professor. O gráfico do espaço pelo tempo. Para o movimento retilíneo uniforme. Pronto, está aí o gráfico. Logo depois, qual é o próximo gráfico que nós vimos? Qual foi o próximo gráfico? Depois do espaço pelo tempo para o movimento retilíneo uniforme? Qual foi o próximo gráfico? E aí, ninguém? Velocidade pelo tempo. Pronto, olá, Thalita, sempre participando, parabéns. Logo depois, gente, o gráfico 2, então eu vou até enumerar. Olha lá a receita de bolo. Isso daqui é a receita de bolo. Para você estar anotando lá, compondo aí, construindo o seu programazinho para depois você estudar. Então, gente, vou enumerar aqui. Ó. Primeiro gráfico que a gente tem para o assunto de gráficos. Vai cair no Enem, no vestibular, no simulado. Primeiro gráfico é o gráfico do espaço pelo tempo para o movimento retilíneo uniforme. Logo depois, em seguida, como o Thalita também disse, o gráfico seguinte vai ser o gráfico da velocidade
pelo tempo. Olha aí, velocidade pelo tempo. De que movimento? Quero saber de qual movimento? Continua o movimento retilíneo uniforme. Então, gente, dentro do movimento retilíneo uniforme, olha lá. Dentro do movimento retilíneo uniforme, nós temos dois gráficos. O espaço pelo tempo e a velocidade pelo tempo. Simples assim. Alguma pergunta, gente? Logo depois, primeiro gráfico, segundo gráfico, depois, o gráfico seguinte, terceiro gráfico. Qual foi o terceiro gráfico? E aí, alguém? Alguém sabe? Próximo gráfico. E aí? Ninguém? Vai ser o gráfico da velocidade pelo tempo. Da velocidade pelo tempo. Alguém pode dizer, tá, professor, de novo? O mesmo aqui em velocidade pelo tempo, agora vai ser velocidade pelo tempo, mas o que muda aqui nesse terceiro? O terceiro gráfico, o que é que muda? E aí, alguém? Ninguém. Mas, rapaz... Porque é do movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. Parabéns, Thalita. Parabéns, William, lá no chat. Então, gente, veja que para o movimento retilíneo uniforme, temos apenas essas duas possibilidades. Ah, professor, então lá em questões do Enem, questões de vestibular, questão do simulado, quando o senhor falar sobre o movimento retilíneo uniforme, eu tenho duas possibilidades. Ou o gráfico é do espaço pelo tempo, ou o gráfico é da velocidade pelo tempo. Observe agora como Thalita e William me disse, eu já estou agora em outro movimento. Não é mais o movimento retilíneo uniforme. Agora é o movimento retilíneo uniformemente variado. Parabéns. E o gráfico seguinte, o quarto, no caso, né? O quarto gráfico. Qual é o quarto gráfico? Quero ver agora. Quarto gráfico. E aí, cadê lá? Aceleração pelo tempo. Aceleração pelo tempo. Parabéns, Marina. Eu acho que foi você. Não foi eu que a gente ficou respondendo questão até umas horas, né? Parabéns. Olha lá. Aceleração pelo tempo. Mas aceleração pelo tempo, de qual movimento? Tá, professor. Não é movimento. A gente está agora no movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, da aceleração pelo tempo. Aceleração pelo tempo. Então, gente, basicamente, o que a gente fez na semana passada, na aula de aulão, no aulão para o Enem, foram esses 4 gráficos. Ah, professor, o movimento é retilíneo uniforme. Tem duas possibilidades. Ou espaço pelo tempo, ou velocidade pelo tempo. O movimento é retilíneo uniformemente variado. Trabalhamos aula passada. Ou velocidade pelo tempo, ou aceleração pelo tempo. Quero mais. Perguntei as possibilidades de gráficos. Agora eu quero saber como é o gráfico. Como vai ser o gráfico do espaço pelo tempo no movimento retilíneo uniforme? Como é o gráfico? E aí? O gráfico é como? Ninguém? O gráfico, eu digo, gente, é a figura lá, né? A figura do gráfico. É o quê? É uma hipérbole. Uma reta? Uma reta, parabéns. Agora, uma reta como, Marina? Parabéns, uma reta como? E aí, os participantes, é uma reta como? Professor, o gráfico do espaço pelo tempo, do movimento uniforme, é uma reta. Mas é uma reta como? Aí, o William respondeu lá no chat. É uma reta ou para cima ou para baixo. Se for para cima, é velocidade positiva, está indo. Se for para baixo, velocidade negativa está voltando. Então, sempre uma reta, ou para cima ou para baixo. Coloquei aqui para cima, poderia ser para baixo. Ah, professor, o gráfico da velocidade pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Aí é onde Marina respondeu, é uma reta, mas é uma reta aqui também. Aí aqui vai ser uma reta como? Quero ver agora, como é que vai ser esse gráfico? Vai ser uma reta, pronto, olha lá, a moça participou e o Ana terminou. Agora, professor, vai ser uma reta aqui horizontal, uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, a diferença é essa, gente. É você começar a identificar, no mínimo, pelo menos, no mínimo, as figurazinhas. Os desenhos lá, tá lá o meu filho de 6 anos, trabalhando de forma geométrica com a professora. Ah, como é? Um círculo, uma reta, um quadrado, um retângulo, um triângulo. Exatamente isso. No mínimo, você identificar as figuras. Porque o que cai mais em Enem são questões desse tipo. Observando os gráficos abaixo, aí tem as 5 alternativas, A, B, C, D e E. Qual deles podemos dizer isso? Aí você vai escolher lá, né? Escolher de maneira consciente lá a resposta da questão. Então, espaço pelo tempo, movimento retilíneo uniforme é uma reta, para cima ou para baixo. Velocidade pelo tempo, do movimento retilíneo uniforme é uma reta horizontal, paralela ao eixo do tempo. Ah, professor, aqui, ó, terceiro gráfico. Velocidade pelo tempo agora do outro movimento retilíneo uniformemente variado. E aí,
Esse gráfico aí é como? O William respondeu mais uma vez. Esse gráfico aqui, gente, é equivalente, exatamente equivalente a 1. Também, professor, vai ser uma reta ou para cima ou para baixo. Ou uma reta para cima ou para baixo. Então, esses dois gráficos, eles são equivalentes entre si. Equivalentes, como se fossem situações análogas. A reta para cima ou para baixo. Tranquilo? Só que aqui é espaço pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. Já que é velocidade pelo tempo do movimento retilíneo uniformemente variável. Tranquilo? Ah, professor, e outra? E o quarto gráfico? Vai ser uma... O gráfico vai ser como? Mesma situação. Vai ser uma reta. Só que é uma reta o quê? Uma reta horizontal paralela ao eixo do tempo. Análogo aqui, como ele disse lá, análogo ao segundo gráfico. Tranquilo? Gente, sinceramente, isso daqui a gente trabalhou em várias aulas. Aulas do conteúdo, aula que a gente estava trabalhando no assunto, no aulão respondendo questões, e hoje, pela 1000ª vez, estamos aqui reforçando. Vamos agora para finalizar 8h20. Quero saber, professor, todos esses gráficos, esses 4 gráficos, foi o que a gente trabalhou no aulão, na aula passada. Desses 4 gráficos, ficou faltando algum gráfico? Quero ver agora quem vai responder. Ficou faltando algum gráfico? E aí? Ninguém? Ficou. Marlúcio, parabéns. Mais alguém? Ficou faltando, professor. Qual foi o gráfico que ficou faltando? Marlúcio já respondeu. Pronto, e o William também respondeu. Professor, está faltando lá o sorvetão. Porque aqui é o sorvetinho, espaço pelo tempo. Aqui é o vovô ateu, velocidade pelo tempo. Está faltando o sorvetão. Como é o sorvetão? Pois bem, é a aula que a gente vai ver hoje. Então, vou apagar aqui para a gente ver o gráfico do sorvetão. Então, já vão se preparando aí, gente, sinceramente, para responder a minha pergunta. Valendo participação, valendo uma nota qualitativa. O sorvetão, em aulas anteriores, há vários dias, várias semanas atrás, a gente já tinha dito isso para vocês. Sorvetão, o gráfico é que figura. Vamos lá. O gráfico do sorvetão. E aí? O William já respondeu. Ninguém, mais ninguém. O gráfico é uma parábola, gente. Como é a parábola? Parábola com cavidade para cima ou parábola com cavidade para baixo. Simples assim. Certo? Uma parábola, Marlúcio e o William. Então, gente, sorvetão, o gráfico é esse. Uma parábola para cima ou para baixo, com cavidade, né? Ah, professor, mas vai ser a relação de quais as grandezas? O gráfico. O sorvetão vai ser a relação de quais as grandezas? E aí? Quais são as grandezas? Velocidade pelo tempo? Aceleração pelo tempo? Vai ser o quê? E aí, ninguém? Aqui, ó. Os eixos. Vai ser a relação de quais as grandezas? O sorvetão. Marlúcio colocou espaço. Parabéns, Marlúcio. Mas pelo tempo. Vai ser o espaço aqui e o tempo aqui. Então, é a relação do espaço pelo tempo. Gente, o gráfico do espaço pelo tempo, está aqui, ó, o gráfico do espaço pelo tempo, que relaciona o espaço pelo tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, é uma parábola. Ou a parábola para baixo, ou a parábola para cima. Simples assim. Então, são gráficos desse tipo, situações desse tipo, que a gente vai estar respondendo agora, porque hoje é o último dia. Vamos finalizar. Na verdade, a gente já tinha respondido questões desse tipo. Hoje a gente vai só resolver exercícios como se fosse um aulão. O aulão do gráfico do sorvetão, né? O gráfico do espaço pelo tempo para o movimento retilíneo uniformemente variável. Tranquilo? Vamos lá, já são 8h25. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Gente, aproveitem aí, porque os gráficos já acabamos hoje. Acabamos o sorvetinho, acabamos o vovô ateu. Acabou, só vamos ver agora no simulado. Quem tiver dúvida é para perguntar agora. Vamos agora para o sorvetão. Acabou-se. Então, lá, questão de Enem, questão de vestibular, questão do simulado, daqui a algumas semanas. Diz o seguinte, a gente tinha enumerado semana passada no aulão, né? Mas vou começar agora uma nova enumeração aqui para as questões. Então, a enumeração, primeira questão, diz o seguinte, lembre-se aí que a gente tinha dito o seguinte, gente, questão modelo de Enem, questão modelo de vestibular, o que seja. Geralmente, ele dá a função, dada a função, ele pede o gráfico. Ou vice-versa, dá o gráfico, pede a função. Entendeu? Semana passada, no aulão, foi o que a gente trabalhou. A gente deu o gráfico, queria a função. Mas a gente tinha dito o contrário. Tá, pessoal? Pode ser também dar a função e querer o gráfico. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira questão. A questão diz o seguinte. Dado... Eu vou começar aqui pela função. Dada a função, construa o gráfico.
Alguém pode dizer, tá, professor, o assunto não é de gráfico, era para começar com gráfico, certo? Mas só que esse aqui do sorvetão, ele é um pouquinho mais elaborado, então requer extrema atenção. Então, gente, sinceramente, todo mundo atento, acompanhando. Quando for assistir novamente essa aula, pause, volte, repita algumas vezes para ir pegando as dicas. É impossível, não tem condições. Nenhum professor no mundo, nem professor tem condições de fazer. Numa primeira olhada lá do conteúdo, o camarada já saber responder qualquer questão. Não, isso é um processo, gente. Vai se fazendo, vai se estudando, vai se respondendo questões, várias e várias questões, para pegar o macete. Tranquilo? Então, lá, a questão é o seguinte. Dada a função abaixo, a função é S igual a 35, dada a função abaixo, S igual a 35 menos 12t mais t ao quadrado. Pronto, aí. Dada essa função, eu quero que você represente o gráfico. Pronto, é isso. Construa o gráfico. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero que vocês me identifiquem. Essa função, quantas funções nós temos lá nos movimentos retilíneos? Quantas funções? 3. Quais são as funções? Brincamos várias vezes. Foi sorvetinho, vovô ateu, sorvetão. Basicamente, 3 funções. Ah, professor, tem a equação de 2 séries, certo? Mas a gente está falando de funções. Então, temos 3 funções. Quero saber, essa função dada na questão é uma função de que tipo? Sorvetinho, vovô ateu ou sorvetão? E aí? Ninguém? Rapaz? Sorvetão. 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 Salveu aí, Paulo também salvou, Marlúcio, parabéns. Então, a função do sorvetão, professor. O que é que me identifica que essa função é de sorvetão? Tá lá, ó, Marlúcio já disse. É porque é do segundo grau. Tá aqui, ó, t elevado ao quadrado. T ao quadrado, professor. Quando o maior expoente é o quadrado, então é a função do segundo grau. Função do segundo grau é o sorvetão, é a função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Simples assim. Então, aqui ela está dada a função com os valores. Os valores já estão atribuídos, os valores numéricos. Mas eu quero que vocês me digam aí, todo mundo dizendo aí, ditando aí para mim, como é a função geral, de maneira genérica, como é que se escreve essa função? A função é como? S igual ao quê? S mais VT mais AT ao quadrado dividido por T. Parabéns, Camille. Olha lá, todo mundo está bem afiado igual a Camille. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, gente, isso é um outro passo importantíssimo para você saber. Primeiro, importantíssimo é identificar os gráficos lá, se reta, para cima ou para baixo, se horizontal, se parábola, para cima ou para baixo. O segundo passo é você saber construir a função, se é sorvetinho, se é vovô ateu, se é sorvetão. Então, gente, é um dos passos importantes, um dos primeiros passos para você saber construir a função. Então, está lá a função. S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Acabou-se. Então, agora, a partir da função geral, eu quero que você vá identificando termo a termo. Vamos identificando. Ah, professor, localizar. Ah, professor, o S0 aqui nessa função, quem é? Quero lá que me identifique. Quem é que vai identificar aí? S0 nessa função vale quanto? E aí? 35. 35. Tá, professor, é como se fosse termo abaixo de termo. Tem ordem? Não, não tem nada a ver de ordem, não tem nada a ver termo abaixo de termo. Tem a ver você identificar com quem está. Se estiver sozinho, é S0. Se estiver do lado de T, é V0. Se estiver de T ao quadrado, é esse último termo. Simples assim. Ah, professor, mas sempre vem na frente, sempre vem no meio. Não. Às vezes pode vir lá tudo misturado. Então, gente, é você se ater a essa questão. Identificar pelos termos. S0, Camilo disse bem. Tá, professor, S0 é um número sozinho. O único número sozinho aí é o 35. Então, S0 é 35. Acabou-se, 35 metros. O que é essa informação? Essa informação está dizendo o quê? Que o meu carrinho começou lá o movimento dele, partindo inicialmente de um ponto inicial, um espaço inicial. Esse ponto, esse espaço inicial foi 35 metros. É como se começasse uma corrida e todo mundo dissesse, pronto, vamos todo mundo correr. Não, mas vamos deixar esse carrinho aqui já começando do 35 metros. Ou bota lá no começo. Não, ele já está no 35 metros, deixa ele aí. Então, isso é a posição inicial dele. É o espaço inicial dele. O carrinho está começando o movimento dele no espaço inicial de 35 metros. Simples assim. Ah, professor, V0. Qual o valor do V0? V0 é quanto?
Quanto é V0? 12. Menos 12. Ah, professor, porque V0 é todo o valor, é o termo que tiver do lado de T. Olha aqui T. O número que está do lado de T é aqui 12. Ó. Menos 12, na verdade. Não. Menos 12. O que significa menos 12? É a velocidade em metros por segundo. Ou seja, o carrinho começa na posição de 35 metros já com uma velocidade. Ele já está com essa velocidade. De 12 metros por segundo. Agora, observe que ele está voltando. Esse sinal de menos é importantíssimo. Ele significa que o carrinho está voltando. E, por último, a aceleração. Quero saber agora, quanto é a aceleração aí? Quero ver quem vai responder. A aceleração é quanto? E aí? 1. Pronto, Marlúcio disse 1. E aí, Camille, é quanto? 1. 1, Camille disse 1, Marlúcio disse 1. William, quero ver o William. Cadê o William? Quanto é? William, Marina, Thalita, Paulo. Quanto é? Tiago disse 0. Tá de brincadeira, né, Tiago? O A jamais pode ser 0. Jamais pode ser 0. Por quê? Porque para ser movimento uniformemente variado, tem que ter aceleração. Então, tem que ter um valor de aceleração aqui. Quanto é o valor da aceleração aí? Observe aqui, gente. Então, vamos lá, né? Para finalizar, para não perder tempo. Pronto, beleza, Tiago. Show de bola. Foi participação, né? Então, vamos lá. O A é esse número que está aqui. Qual é o número que está do lado de T ao quadrado? O número que está do lado de T ao quadrado é quanto? Estão vendo aí algum número? Tá, professor, não tem número. O senhor está vendo aí, então não tem problema, porque eu não estou vendo número nenhum. Pronto, na matemática, tem isso lá, né? Desde o 6º ano, vocês trabalhando nas expressões numéricas, aí o professor explicou isso para você, né? Na matemática, o número 1, algumas vezes, ele é oculto, ele se oculta. Toda vez que tiver um valor, um termo oculto, professor, não estou vendo número, não tem número. É 0? Não, é 1. E se fosse 0? Aí ia ter um número 0. Ia ter um número 0. Então, quando não tem número, é oculto. Na matemática, esse valor oculto se convenciona ser o valor 1. Então, aqui é 1. Entendeu, gente? Uma vez por todas. Isso daí é da matemática, né? Desde o 6º ano, 7º, 8º, 9º ano. Então, olha lá. Na matemática, o número oculto equivale a 1. O valor é 1. Aí eu quero saber, professor, esse 1 aqui... Quem perguntou? O T ao quadrado não deveria estar sobre 2? Pronto, olha lá. Camille já está percebendo. Tá, professor, eu estou percebendo aí alguma discordância, alguma incoerência com o termo geral. O termo geral diz, Camila bem observou, que A até o quadrado sobre 2. Onde é que está esse 2, professor? Então, existe, gente, mais informações ocultas aí. É o que o pessoal brinca, né? O buraco aí é mais embaixo. Tem mais coisas aí dentro que eu não estou observando. Mas Camila observou. Professor, tem alguma coisa aí que a gente teria que observar. Primeiro, de uma vez por todas, nunca mais esquecer. Toda vez que a questão estiver querendo saber o valor da aceleração, isso aqui, gente, é aceleração. O valor da aceleração diz o seguinte. Me digam aqui, como foi que você identificou S0? S0 você identificou como? Tá, professor, S0 é o número sozinho. Perfeito. Como foi que você identificou o valor de V0? Você identificou o valor de V0 como? É o valor que está onde? É o valor que está com quem? E aí? Ninguém? É o valor que está do lado de T. É o valor que está do lado de T. Então está aqui, professor. O valor, o termo que está do lado de T, T é V0. Então você vai identificando. Agora a pergunta é, o valor que está do lado de T ao quadrado, todo mundo me responda. Respondeu o que está vendo, o que está olhando. O que é que está do lado de T ao quadrado? T ao quadrado é o quê? É A? Não é só A, não. Camille viu lá um detalhe a mais. O que é que está do lado de T ao quadrado? E aí, Camille, responde aí para todo mundo. Do lado de T ao quadrado é o quê? O que é que está do lado? Tá, pelo amor de Deus, eu vou chamar meu filho aqui de 6 anos para dizer, meu filho, o que é que você está enxergando que está do lado de T ao quadrado? Do lado de T ao quadrado é o quê? E aí? Mais do que isso. É tudo, professor. É tudo que tiver aqui, olha. É A sobre 2. É A sobre 2. Tudo que tiver do lado de T ao quadrado, gente. É A sobre 2. É como se fosse assim, ó. T ao quadrado. O que está do lado de T ao quadrado é A sobre 2. É isso daqui, ó. Você quer saber o que está do lado de T ao quadrado. Tudo que não for T ao quadrado é o que resta. É o A que é o 2. É o A que é o sobre 2. Então, é essa visão que você tem que observar. Professor, do lado de T ao quadrado é A sobre 2.
Então, mais uma vez, olha lá, Camilo percebeu esse detalhe. Professor, aqui em cima, quando substitui os valores, desapareceu o 2. Perfeito. Porque no termo geral, eu tenho que ter até o quadrado sobre 2. Então, a pergunta é, olha a receita de bolo. O que é que está do lado de t ao quadrado? T ao quadrado. O que está do lado de t ao quadrado? A sobre 2. A sobre 2. Parabéns, Camila. Olha lá. A sobre 2. A sobre 2. Professor, é A sobre 2. Acabou. Simples assim. Então, o que está do lado de t ao quadrado é A sobre 2. Quem, mais uma vez, quem é que vai ser A agora nesses termos, nessas condições? Sabendo que o que está do lado de t ao quadrado é A sobre 2 e que substituindo os valores, o valor ficou 1, agora você tem condições ainda suficientes para saber quem é o valor de A. A igual a quanto? 1 sobre 2. 1 sobre 2, mais alguém? Marina, cadê Marluce, Paulo, William, Thalita? O valor, gente, de A vai ser o seguinte, vai ser você confrontar aqui, ó. Do mesmo jeito que você está confrontando 12 com V0, 35 com S0, você vai confrontar, você vai dizer o seguinte, professor, tenha calma, pera lá. Eu sei que A sobre 2, que é o que está do lado do teu quadrado, tem que ser exatamente igual ao termo que ele substituiu. O valor que ele substituiu, o valor numérico. Qual foi o valor numérico que ele substituiu? 1. Então, tudo isso, A sobre 2, tem que ser igual a 1. Mas eu quero, gente, o valor de A, eu não quero o valor de A sobre 2, eu quero o valor de A. Aí lá na matemática, no 6º ano, respondendo equações, resolvendo equações, eu aprendi, o professor explicou lá, não foi? O que escreve, se está embaixo, passa para cima o quê? Multiplicando. Logo, A vai ser igual. 2 está dividindo, passa para cima o quê? 1 vezes 2. Logo, A é quanto? O A vai ser igual a quanto? 2. 2. Parabéns. Olha lá, o A vai ser igual a 2, gente. Por que 2? Porque observe aqui, o A sendo 2, substituindo esse valor aqui no A, 2 dividido por 2 igual a 1. Ou seja, as questões no Enem, no vestibular, no simulado, sempre eles vão colocar aqui já a resposta, já o resultado. Então, você tem que ir além do que está exposto, sabendo que esse termo foi o resultado de uma operação de divisão por 2. Tá, professor, como é que eu faço isso? Eu vou dizer que A sobre 2 vai ser igual ao valor que tivesse lá. Se o valor que tivesse aqui fosse 4, quanto é que seria a aceleração? Se o valor 8. aqui fosse 8, parabéns. Se o valor que tivesse aqui fosse 2, quanto era a aceleração? 4. 4. Se o valor que tivesse aqui fosse 6, quanto era a aceleração? 12. E assim por diante. Entenderam, gente? Alguém pode dizer, professor, sempre eu vou dobrar o valor. É bom ter cautela. É bom você colocar aqui para fazer a sua continha, porque às vezes não é tão simples assim. Se fosse um número fracionário que exigisse você um pouquinho mais de cálculos, então você tem que colocar aqui. Você sabe que o que está do lado de t ao quadrado é A sobre 2. Então, sempre a receita de bolo é pegar esse termo genérico, A sobre 2, e igualar o valor numérico que ele coloca lá. A sobre 2 tem que ser igual a quanto? A 2? A 3? A 6? A 7? Sempre. A sobre 2 vai ser igual a esse valor. Acabou. E depois procede a operação. 2 vezes o número, 2 vezes 1, 2. A aceleração é igual a 2. Tranquilo? Vamos lá. A aceleração desse carro vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração... Diga lá, diga. Esse tipo de questão sempre aparece nos vestibulares ou no Enem? Sempre cai. Na maioria dos casos, cai. O assunto sobre movimento retilíneo é um dos assuntos que mais cai no Enem. Movimento retilíneo. Aí sempre vai ter ou sorvetinho, ou ateu, ou sorvetão. Sempre vai, assim, com mais frequência. Um dos assuntos que mais cai são esses assuntos. Movimento retilíneo. Então é necessário o aluno ter em mente aqui essa operação, tranquilo? Mas parabéns aí pela participação. Vamos lá, gente. A gente se estendeu muito. Porque aqui, isso daqui já era para saber há muito tempo. Quero saber agora. Dada essa função, construa o gráfico. Vou apagar aqui agora, porque a partir de agora, gente, dada a função, você não vai perder mais tempo. Direto você vai resolver a situação já identificando os termos.
Já sei quem é S0, quem é V0 e quem é A. A, no caso aqui, não é 2. A, no caso aqui. A, no caso aqui, não é 1. A, no caso aqui, é 2. É 2. Tranquilo? Vamos lá. A questão pede para construir o gráfico. Primeiro, professor, como é que eu vou construir esse gráfico? Então, estão lá em função, na matemática. Funções, estudo de funções. A professora de matemática está estudando, mostrando para vocês várias funções. Função polinomial do primeiro grau, função afim, função polinomial do segundo grau, função quadrática, funções modulares, vários tipos de funções. Mas aí eu quero saber, dada a função, já sabe que é função quadrática, função de segundo grau, eu quero que você me encontre as raízes. Estão lembrados de raízes lá da matemática? O que significa raízes? Tá, professor, raízes, lá do 9º ano. Como é que se resolve? Como é que se resolve a equação do segundo grau? Equação do segundo grau. Está lá a equação. A forma geral da equação do segundo grau é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Assim é a equação do segundo grau? Ou seja, é uma expressão que tem uma variável acompanhada de termos. Onde essa variável, o maior expoente é 2. Simples assim. E qual é o objetivo da equação? O objetivo da equação é encontrar o valor de x. Qual é o valor dessa incógnita? Que nessa expressão me resulte o valor de 0. Aí você vai procurar lá o valor de x. Resolvendo a equação de segundo grau, o valor de x, quantos valores x vai... De maneira geral, né? De maneira geral. Quantos valores, quantos resultados o x pode ser obtido? Eu posso obter o valor de x. E aí, ninguém? Mas, rapaz, 9º ano. E aí, quantos valores? 2, não é, gente? É o x' e o x duas linhas. Estão lembrados? X' e x duas linhas. Tá, professor, como é que você resolve isso? Aí tem lá, tem que encontrar o valor do delta. Estão lembrados? A formulazinha do delta. Professor, é lá pela fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, para resolver a equação do segundo grau, encontrar os valores de x, x', x duas linhas. Primeiro eu tenho que encontrar o valor de delta. Como é que se encontra o valor de delta? Delta é igual a quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é assim? Vezes A vezes C. Depois, o valor de x vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E aí, gente? Estou preocupado aí. Estou falando muito e ouvindo um pouco de vocês. Todo mundo viu isso no 9º ano? Sim ou não? Sim. Não, Camille? Viu, não? A gente viu, foi o que a gente mais viu, foi fórmula de Bhaskara. Parabéns, Camille, pelo amor de Deus. Até me assustei, porque, como o Camille bem disse, é o que mais tem que se ver, gente. No 9º ano, o objetivo do 9º ano é o aluno identificar uma equação de segundo grau, saber o que é necessário fazer e como resolver. Simples assim. Uma equação de segundo grau, maior expoente, 2. O objetivo, encontrar os valores de x, x', x duas linhas. Como é que você resolve? Por Bhaskara. Encontrando o valor do delta, do discriminante, identificando os termos A, B, C, não é assim? Por quê, professor? Para chegar aqui agora na física, saber trabalhar, chegar na matemática lá em função do segundo grau, com o professor de matemática, saber trabalhar. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma breve revisãozinha lá do 9º ano. Aí eu quero saber agora. Tá, professor? Eu quero resolver essa função. Primeira coisa, eu quero encontrar as raízes. Lá na matemática é x. Aqui a variável é quem? Quem é a variável aí? Quem é a variável? E aí? Ninguém? Pelo amor de Deus. Quem é a variável aí? É que está elevado a 2. Quem, Thalita? Diga lá. O T? T, não é? A variável é T. Lá era x ao quadrado, aqui é T ao quadrado. Lá era x, aqui é T. Entendeu? Então a variável é T. Eu quero, o objetivo de encontrar as raízes são os valores de T' e T duas linhas. Esses dois valores, certo? Professor, para encontrar T' entre duas linhas, primeiro passo é resolver Bhaskara. Encontrar o valor de delta, né? A fórmula do delta, para depois aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de delta. Qual é a fórmula de delta? Acabei de colocar e apaguei. Como é a fórmula do delta? E aí, ditem para mim. Coloquei aqui embaixo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é assim, ó? Então, olha lá. O objetivo é encontrar os valores de T' entre duas linhas. Certo? Professor, mas para encontrar os valores de T' entre duas linhas,
eu tenho que primeiro trabalhar a fórmula de delta. A fórmula de delta é B ao quadrado menos 4AC. Tranquilo? Observação, gente. Esse delta aqui não é o delta da física. O delta da física é delta S, delta T, delta V. Lá é a variação do espaço, do tempo ou da velocidade. Esse delta aqui é o discriminante da matemática, que você usa para se resolver uma equação de segundo grau. Entendeu? Então, cuidado aí para não confundir as relações. Então, primeiro, professor, vamos lá. B, delta vai ser igual. Quem é B? Qual é o termo B? Qual é o meu coeficiente B aí? Quais são os coeficientes aí? Me digam aí. Como é? Camilo diz. E aí? Ninguém? B é 12? B é 12. Pronto, Camille, Poliana. Mas não é só 12, não. É menos 12. Menos 12. Parabéns, Camille. Então, olha lá. Antes de qualquer coisa, vamos identificar os termos A, B e C, né? Assim que o professor de matemática ensina. Olha. Quem é o termo A? O coeficiente A. O coeficiente A, professor, é 1. O coeficiente B é quanto? Menos 12. O coeficiente C é quem? 35. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Alguma confusão? Alguém não entendeu aí alguma coisa? Era Por que o coeficiente A é 1 e não 35? Pronto, bacana, Camilo. Eu achava que você ia perguntar outra coisa, mas bacana. Veja, é aquilo que a gente falou, Camilo, não é? Ó? Porque independente da ordem, independente da sequência, os termos, eles não são identificados pela ordem. O A sempre vai ser o primeiro, vai ser o segundo, vai ser o último, vai ser o terceiro, o B vai ser o segundo, primeiro. Não tem nada a ver com ordem, com sequência, como eles estão arranjados aqui, nada a ver. Os termos têm a ver com quem ele está. Qual a variável que ele está elevada a quanto? É um termo sozinho, independente, não é assim que é chamado lá na matemática, de maneira formal, é chamado termo independente. Então, termo independente é o C. Termo independente é o C. Não importa se o C está no começo, está no final, está no meio, está antes, está depois, está terceiro, não importa onde esteja. Lembrem lá do ditado, diga-me com quem anda. É com quem anda, se é do lado de T, se é do teu quadrado, se é sozinho. Diga-me com quem anda, não é diga-me onde estou, mas não tem nada a ver, entendeu, Camilo? Mas boa pergunta. Então, gente, vocês vão ter agora começar a ter maturidade suficiente para identificar os termos. E os termos, professor, são identificados assim, ó. O A é o termo que está do lado da variável ao quadrado. Não era assim? Olha lá. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Isso daqui é como você identifica. Mas podia vir totalmente desarranjado aqui. Não precisava estar na sequência. Tranquilo? Entenderam aí? Entenderam? Então, muito cuidado aí. Né? Muito cuidado aí. Agora, pergunta. Quando foi fazer a pergunta, eu achava que eu ia fazer outra pergunta, porque é necessário uma pergunta aqui. Qual é o valor do A? O coeficiente A é quanto? O A é quanto? Identificando os termos aí nessa função de segundo grau. O A é quanto? 1. Parabéns. Quanto foi a aceleração que a gente encontrou? A aceleração era quanto? 2. 2. E aí, confusão? Confusão? 2 metros por segundo ao quadrado. Aí alguém pode dizer, professor, só pode estar brincando com a gente. Uma hora o senhor disse que o A é 1. Outra hora o senhor disse que o A é 2. E aí? O A é 1 ou o A é 2? É os dois. O A é 2. 2. Mas esse A aqui é A o quê? Aceleração. Aceleração, gente. Sinceramente, aí, pelo amor de Deus, ó, aceleração. Esse A é aceleração, é da física. Já esse A aqui, o que significa esse A aqui? Esse aí é o quê? Esse A é o quê? Da fórmula. E aí, Isabel? Da matemática. Esse daqui é da matemática. Observe que aqui eu estou organizando os termos matemáticos. Os termos matemáticos lá da minha função de segundo grau, da minha equação de segundo grau. Como é que se resolve, professor Bhaskara? Como é que se encontra a fórmula do delta? Então, está aqui os termos. Isso daqui lá na matemática não é aceleração. Não tem nada a ver com aceleração. Isso daqui é dizendo o primeiro termo. O termo que está do lado do teu quadrado, do x ao quadrado, né? Ó. Então, esse A tem que ter cuidado. Não é o A da aceleração. Então, é esse momento que vocês têm que estar extremamente atentos. Cuidado com isso.
Esse A, aqui são os termos matemáticos. E aqui são os termos físicos, a aceleração, o S0 e o V0. A aceleração, V0 e S0. Tranquilo? Observação, extrema atenção nessa situação aí. Então, vamos lá. Substituir os valores. B. Quem é o valor de B? Disseram aí, 12. Não é 12, é o quê? Menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? E aí? Esse A aí vai ser 1 ou vai ser 2? 1. Com 1. Porque isso daqui, gente, é matemática. Matematicamente falando. Então, A aqui é o termo A. O termo A é 1. Vezes C. Quanto é C? C é quanto? 35. Aí você vai e agora procede as operações. Não. Ah, professor, delta vai ser igual. 12 ao quadrado, alguém sabe? 144. Não, sem perder tempo. Menos. Menos com menos dá mais. Porque é o quadrado aqui, pá, índice pá, né? Vai dar sempre mais. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, 140. 140. Delta vai ser quanto? 144 menos 140. Dá quanto? Delta é igual a quanto? 4. 4. Delta é igual a 4. Então, gente, isso é o valor do delta. Encontrei o valor do delta, professor. Delta é igual a 4. Parabéns. Agora, eu quero encontrar os valores de T' e T2'. Então, agora eu vou para a Bhaskara. Como é que diz Bhaskara? Bhaskara diz o seguinte. A variável que você está procurando, se é X, se é T, se é Q, se é P, o que for, a variável. No caso aqui, nossa é T. A variável vai ser igual. Deixa eu colocar mais para cá para poder caber. A variável vai ser igual. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Isso é a fórmula de Bhaskara, não é? Então, vamos lá. Substituindo os valores na fórmula de Bhaskara. Logo, o T vai ser igual. Menos B. Quem é B? Menos 12. Então, menos com menos, mais, dá 12. Tranquilo? Mais ou menos da fórmula. Esse mais ou menos é da fórmula de Bhaskara. Raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta é quanto? 4. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2, não? Sinceramente, 2. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. 2 vezes 1, 2. Pronto, encontrei aí. T vai ser igual a 12 mais ou menos 2 sobre 2. Por que esse mais ou menos, professor? Porque tem um valor de T' e tem um valor de T2'. T' vai ser quanto? 12. Mais 2, 14. Dividido por 2 dá quanto? 7. E T2'. 12 menos 2, 10. Dividido por 2, 5. Encontrei os valores. Quais são os valores, gente? Quais são os valores? 7 e 5. 7 e 5. 7 e 5. Acabou. Pergunta. Interpretação matemática. Quando você resolve uma equação de segundo grau, lá, né, a função de segundo grau, equação de segundo grau, você encontra os valores da variável, seja variável X, T, o que for. Você vai encontrar quantos valores, quantos resultados? Geralmente, 2. Vai ser o X' e o X', né? T', T2'. O que significa esses valores, esses resultados? Matematicamente falando, significa o quê? Lá na matemática. São os valores que o quê? E aí? Das raízes? As raízes. E o que significa raízes? O que significa raízes? Vou colocar aqui para vocês. É porque vocês veem um assunto, gente, e acham que o assunto é só número, conta, cálculo, e não fica interessado em querer saber o porquê. Não é por que esse número, por que esse cálculo, por que essa conta. Então tá aqui, ó, T', T2'. Qual é a equação de segundo grau? Forma geral. AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Olha lá, igual a 0. Ou seja, as raízes, como a moça falou, Thalita, os resultados, professor, que você encontrou, são os valores tais que fazem o que nessa equação? São os valores que nessa equação tornam a equação o quê? E aí? Eu vou ter a forma geral para você responder a pergunta. São os resultados, são os valores de x que vai tornar essa equação quanto? Igual a quanto? Igual a 0. Pronto, gente, olha aí. Acabou-se, Isabelle. Parabéns. Manúcia e os outros aí, Thalita, Camila. Então, gente, de uma vez por todas, é aula de matemática também, né? O professor perguntar lá, gente, o que significa raízes? As raízes.
de uma equação de segundo grau? As raízes são os valores da variável x', o x com a linha, o t', o t', que tornam essa equação igual a zero. Quando eu substituir aqui na minha equação, eu vou encontrar ela igual a zero. São os valores que tornam ela igual a zero. Então, é simples assim. Você encontrou aqui 7 e 5. 7 e 5 o quê? Vamos agora para a física. São grandezas. Não são simples números como na matemática. Na matemática é para você entender as operações, as propriedades. Já na física é para você entender a natureza, a relação matemática da natureza. Então, isso daqui tem significados. Esse número 7 e esse número 5 tem um significado real. 7 e 5 o quê? Já que são grandezas. 7 e 5 o quê? Quais são as unidades? Segundos. Segundos, Thalita. Parabéns, Camila. Olha, 7 e 5 segundos. Ou seja, isso são os valores do quê? O valor de quê? De velocidade e aceleração, de espaço, de quê? 7 e 5 Tempo. do tempo. São os valores do tempo que tornam essa função igual a zero. E o que é ser igual a zero aqui, fisicamente falando? O que vai ser igual a zero? O que vai ser igual a zero vai ser o quê? Vai ser a velocidade, a aceleração vai ser o quê? O tempo. Não. O tempo vai O ser espaço. o espaço. Aqui, eu substituindo aqui os tempos com esses valores, eu vou tornar tudo isso igual a zero. O que é que vai ser igual a zero? O S. Ele está dizendo, esse S vai ser igual ao que você substituir. Quando você substituir 7 ou 5, você vai encontrar zero. Então, zero vai ser o quê? Vai ser o espaço. Fisicamente falando. O espaço ser igual a zero, o carrinho está onde? O carrinho vai estar onde? O carrinho vai estar passando na origem. Então, gente, essa questão, fisicamente, você entender lá a situação prática, na verdade, é você entender quais são os tempos em que o carrinho está passando pela origem. Então, você vai construir o gráfico agora. Como é que eu construo o gráfico dessa função? Vou construir o gráfico assim. Ó. Primeiro, eu sei que a função, como chama o sorvetão, né? Ó, a função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vai ser a função do espaço com relação ao tempo. Já sei como é o gráfico. O gráfico é o quê? Uma hipérbole, uma elipse? Qual é o gráfico? Parábola. Uma parábola. Pergunta, a parábola é para cima ou é para baixo? Para baixo. Não. A parábola para cima, para cima. Por quê, professor? O que define a parábola para cima ou para baixo é o sinal do A, do coeficiente A, ou da aceleração, fisicamente falando. Se for positivo, pois positivo, mais parábola para cima. Se for negativo, parábola para baixo. Não é isso que o professor de matemática explica? Então, lá, a concavidade é para cima, a parábola. Vai cortar aqui em que valor? Onde é que vai cortar aí? Vai cortar aqui em que valor? E aí, ninguém? Não, rapaz. S0. T1, T2. S0. Quanto é S0? 35. 35. Então, vai cortar em 35. Vai cortar aqui em quanto? Em quantos pontos corta o eixo do tempo? Em quantos pontos? Vai ser T1 e T2. T1 e T2, ou seja, 5 e 7 aqui. Vai passar em 5 segundos, depois em 7 segundos. Ou seja, o carrinho começou no espaço, na posição de 35 metros. Foi voltando. 5 segundos depois, ele chegou na origem. Aí depois parou e voltou, passou a segunda vez pela origem em 7 segundos e continuou indo. E esse tempo aqui no meio, o tempo médio vai ser quanto? Tá, professor, se aqui é 5, aqui é 7, aqui vai ser quanto? É a média. É somar um mais o outro, dividido por 2. 5 mais 7, 12. Dividido por 2, 6. E aqui, ó, quero ver para casa quem vai responder. Acabou-se a aula. Não, 9 horas. Esse valor aqui. Quanto é esse valor aqui? Resolver em casa. Tranquilo? Ei, gente, olha lá. Questões de Enem, questões de vestibular. O que mais se pede, tem outras questões para se trabalhar mais, mas o que mais pede são questões desse tipo. Dada a função, construa o gráfico. Aqui sempre vai ser S0. Aqui vão ser os tempos. T' e T2', você encontra por Bhaskara. E aqui vai ser a média dos dois tempos. Agora eu quero ver como é que vocês vão encontrar esse valor aqui. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Vamos fazer o seguinte. Só aparecem as dúvidas, professor, quando começa a fazer tarefa, a responder questões, responder exercícios. Então, dado o assunto, dado o conteúdo, professor, basicamente foi aula de matemática. Resolveu uma equação de segundo grau, delta, o valor do delta,
a forma de Bhaskara, encontrar X linhas, X duas linhas. No caso aqui, ter linha, ter duas linhas. Então, em casa, você vai exercitar. Vai treinar tentando responder várias questões. E dúvidas você anota no comentário, no chat, para a gente depois responder as questões. Tranquilo, gente? Ei, qualquer dúvida, deixem lá. Parabéns a todos que estão participando, todos que estão respondendo as questões. Qualquer dúvida, interage com o professor, para o professor poder ajudar você. Tranquilo, gente? Parabéns a todos, bons estudos e boa sorte. Até mais, gente. 9:02, né? Ó, tem aula agora do próximo professor, né? Até mais, Marluce, tchau, tchau. Valeu, Camille, Thalita, Giovana, Marluce, William, Milena. Até mais. Hello, good morning. Aqui foi um susto. Quando eu entrei, aí disseram que a reunião tinha sido encerrada. Foi, apareceu na minha tela também. Aí eu fui e abri a sala de novo.